o valor de um sorvete, o preço de mais um sapato, o ingresso de uma balada. Você não precisa abrir mão de muito para ajudar quem precisa. Em 2015, as pastorais sociais realizaram mais de 50 mil atendimentos. Crianças, adolescentes, idosos e milhares de famílias. Eles precisam de nós e nós precisamos de você. Confio na sua ajuda. Cristo Rei abençoe você. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, com muito apreço, vivendo a alegria de estarmos juntos, fortalecendo-nos por esta comunhão que aqui podemos celebrar e viver ao redor da amada Mãe Maria. Seja esse nosso encontro um fortalecimento do nosso caminho e nossa semana possa ser muito abençoada. Estamos em setembro, mês da Bíblia, e lembro que a grande necessidade de revigorarmos na igreja a consciência missionária presente no povo de Deus que somos nós desde a sua origem. Isso nós vamos fazer com a escuta permanente da palavra santa de nosso Deus que nos interpela. Por isso a palavra de Deus em primeiro lugar, no centro de nossa vida. Os primeiros cristãos consideraram o seu anúncio missionário como uma necessidade derivada da própria natureza da fé. O Deus em quem acreditava era um Deus de todos, o Deus único e verdadeiro que se manifestará na história de Israel e, por fim, no seu Filho Jesus, oferecendo assim a resposta que todos os homens aguardam. Por isso mesmo precisamos escutar a palavra santa de Deus e dar dela testemunho diariamente, proclamá-la, ensiná-la, mas, sobretudo, testemunhá-la, por gestos e por palavras e comprometimentos que mostrem ao mundo o caminho do reino de Deus. A beleza da experiência de seguir Jesus Cristo. É assim que nós revigoramos o anúncio missionário de nossa igreja. Que a palavra de Deus, acolhida, nos abra para esta compreensão e nos coloque firmes neste caminho missionário. Aconteceu um dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Amado irmão, amada irmã, esta narrativa do Evangelho de Lucas, no capítulo 6, seja para nós uma advertência para não corrermos o risco de nos situar nos limites de uma rigidez que nos impede de ver o bem, a verdade, ou o risco de nos situar nos limites do laxismo que nos impedem de fazer aquilo que devemos. Num dia de sábado, quando Jesus entra na sinagoga e ensina, ele ensina não simplesmente para transmitir conceitos, ele ensina exatamente para abrir os corações pela força de sua presença, chamando os seus conterrâneos, religiosos ali presentes na sinagoga, a experiência bonita e indispensável a todos nós, a abertura da mente, o alargamento do próprio horizonte de compreensão.
Porque quando muitas vezes os parâmetros da nossa compreensão e de nossas escolhas são muito estreitos, nós corremos o risco de não ver o bem maior, o que conta naquele momento, qual a palavra a ser dita e qual a atitude a ser tomada. Isto traz enormes prejuízos para a sociedade, para o nosso ambiente de trabalho, para nossas tarefas profissionais e, consequentemente, é claro, para nossas famílias. Aquele homem cuja mão direita era seca ali estava. Os mestres observavam a Jesus, certamente se incapacitando para escutar o que ele ensinava, para verem se ele iria curá-lo no dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Não podia ninguém fazer milagre ou qualquer outra coisa relevante num dia de sábado. Por isso eles acompanhavam a Jesus e queriam ver se ele transgrediria aquela norma. Uma norma como aquela de respeitar o sábado não pode ser maior do que o bem e a vida de cada pessoa. Jesus, então, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica no meio. Ao dizer levanta-te, o Senhor revela e ensina que Deus é quem pode, sempre, para além de qualquer norma, lei, regra, colocar de pé a cada um de nós. Obedecendo a palavra escutada como força que refaz, assim como escutada a palavra de Deus é força que nos refaz, o homem da mão seca se levantou, ficou de pé. Quando Jesus, então, desafia os seus interlocutores, perguntando: o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Responder adequadamente a esta pergunta é, pois, dar à vida um horizonte largo. É admitir uma dinâmica no modo de ser e de viver que vai na direção daquilo que de verdade é o bem. É o que Deus quer. Jesus, olhando para eles que estavam ao seu redor, disse: estende a tua mão. O homem obedeceu e a mão ficou curada. É assim que Deus faz conosco. Por isso a importância de escutar séria e diariamente a sua palavra santa, para nos devolver a inteireza. Para Deus conta a inteireza. Leis, normas, funcionamentos, dinâmicas, estratégias, tudo só tem validade moral e só tem importância na medida em que devolve a cada pessoa a inteireza da sua dignidade. Por isso, termino, amado e amada de Deus, com um convite tirado dos sermões de São Bernardo, quando ele diz: firmemos os pés no reduto, na pedra solidíssima, Cristo, apoiados com todas as forças nele, como está escrito no Salmo 39. Firmou meus pés sobre a pedra e dirigiu meus passos. Assim, firmes e estáveis, contemplemos para ver o que nos dirá e o que responderemos ao que nos interrogar. Deus nos ajude e nós possamos, acolhendo a palavra santa de Deus, nos abrir à força restauradora e salvífica do seu amor. Peçamos essa graça. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar.
Amado irmão, amada irmã, com a alegria da ermida, da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, Mãe de Misericórdia, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeiro.